Muitas pessoas acreditam que engordam porque comem muito, mas na verdade ninguém engorda por comer muito. Nós engordamos porque comemos mal. E neste vídeo eu vou te explicar os principais fatores que nos fazem engordar e o que você pode fazer para poder evitar que isso aconteça. Então relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre o porquê nós engordamos e o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto aqui é que se você nasceu com uma predisposição a engordar, isso é algo que está além do seu controle, não tem muito que você possa fazer. Porém, o que a fisiologia humana e o acúmulo de gordura nos ensinam é que essa predisposição que você tem a engordar é acionada pelos carboidratos, a qualidade dos carboidratos e a quantidade dos carboidratos que você consome. O carboidrato é o alimento que aumenta mais a secreção de insulina no nosso corpo. A insulina é um hormônio do nosso organismo produzido pelo nosso pâncreas, que está diretamente ligada com o acúmulo de gordura. Quanto mais insulina você tem no seu corpo, mais você acumula gordura, mais você engorda. E mais difícil fica você conseguir perder essa gordura, mais difícil fica você conseguir emagrecer. Porém, nem todos que comem carboidratos engordam, mas aquelas pessoas que engordam é por causa dos carboidratos. Quanto menos carboidratos nós comemos, mais magros nós vamos ser. E aqui eu posso fazer uma analogia com os cigarros. Nem todo mundo que fuma cigarros tem câncer de pulmão. Apenas um homem em cada 6 e apenas uma mulher em cada 9. Porém, para aquelas pessoas que têm câncer de pulmão, a fumaça do cigarro é de longe a causa mais provável. Em outras palavras, em um mundo sem cigarros, o câncer de pulmão iria ser uma doença muito rara, como um dia já foi. E em um mundo sem dietas ricas em carboidratos, a obesidade também seria uma condição muito rara. Mas nem todos os alimentos que contêm carboidratos são igualmente engordantes. Isso é um ponto crucial. Os alimentos que mais vão nos engordar é o tipo de alimento que mais aumenta o açúcar no nosso sangue e, consequentemente, mais vai aumentar a insulina no nosso sangue. E só um detalhe é que a insulina, caso você não saiba, tem a função de diminuir o nível de açúcar do nosso sangue. Então, se nós comemos algum alimento, que no caso são os carboidratos, que aumenta muito o açúcar no nosso sangue, o corpo automaticamente tem que aumentar também muito o nível de insulina no próprio sangue, para poder diminuir essa quantidade de açúcar que está em excesso e assim conseguir manter o equilíbrio, porque açúcar demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. Então qualquer alimento que você coma que aumenta muito o açúcar no seu sangue, consequentemente vai aumentar também a insulina no seu sangue. E o tipo de carboidrato que mais vai aumentar o açúcar no nosso sangue e também mais vai aumentar a insulina no nosso sangue, consequentemente, são carboidratos mais concentrados e de fácil digestão para o nosso corpo. Qualquer coisa feita de farinhas refinadas, pães, cereais e massas, carboidratos líquidos como cerveja, suco de fruta e refrigerante, e amidos como batata, arroz e milho. Esses alimentos enchem o nosso sangue com glicose de forma muito rápida, que é o açúcar que corre no nosso sangue. E, consequentemente, quando a glicose aumenta, a insulina aumenta, nós engordamos. E não é de se surpreender que esses alimentos, há mais de 200 anos, são considerados particularmente engordantes.
E esses alimentos são quase invariavelmente as calorias mais baratas que nós podemos conseguir. E essa é a explicação mais óbvia para poder explicar o porquê de quanto mais pobre nós somos, mais gordos nós tendemos a ser. Se nós partirmos da ideia de que nós engordamos porque comemos muito, as pessoas mais ricas deveriam ser mais gordas, justamente porque elas têm mais dinheiro para poder comprar mais comida. Mas o que acontece é justamente o oposto. Quanto mais pobres nós somos, mais gordos nós tendemos a ser, justamente porque esses carboidratos engordantes é o tipo de alimento mais barato e mais fácil de ser conseguido. A maior parte dos países de terceiro mundo tem altas taxas de obesidade e também consomem muitos carboidratos, principalmente o amido. Então, esse aumento no consumo de carboidratos e a diminuição no consumo de proteínas pode ter levado esses países de terceiro mundo ao maior aumento de lipogênese, que é a formação de gordura corporal. Essas pessoas não engordam porque comem demais ou porque são sedentárias. Elas engordam porque o alimento que elas comem, os amidos, cereais refinados e açúcar, compõem a maior parte da alimentação delas. E esses alimentos são engordantes. Por outro lado, os carboidratos contidos em vegetais de folhas verdes, como por exemplo o brócolis e o espinafre, são contidos de fibras insolúveis. Eles demoram mais para poder ser digeridos pelo nosso corpo e entrar na nossa corrente sanguínea. Esses vegetais contêm mais água e menos carboidratos digeríveis com relação ao seu peso do que os amidos, como por exemplo as batatas. Em outras palavras, nós precisamos comer uma grande quantidade de vegetais de folhas verdes para conseguir obter a mesma quantidade de carboidrato que nós conseguimos comendo apenas uma batata, por exemplo. E também esses vegetais de folhas verdes demoram mais tempo para poder serem digeridos. E, consequentemente, como nós demoramos mais tempo para poder digerir esses carboidratos e também tem uma menor quantidade de carboidratos nesses vegetais verdes, o açúcar no nosso sangue aumenta de forma bem mais lenta e, consequentemente, a secreção de insulina também aumenta de forma bem mais lenta e em menor quantidade. E, consequentemente, esse tipo de carboidrato é menos engordante. Porém, algumas pessoas podem ser tão sensíveis aos carboidratos, terem tanta facilidade para acumular gordura, que até mesmo esses vegetais e legumes podem ser um problema. Mas isso é algo muito raro, é muito difícil de acontecer. O carboidrato que está nas frutas, apesar de ser mais fácil de ser digerido pelo nosso corpo, ele também é diluído na água. Então apresenta uma menor quantidade de carboidrato se comparado com amidos, como por exemplo a batata que eu citei mais cedo. Considerando uma maçã e uma batata do mesmo peso, a batata terá um efeito significativamente maior sobre o açúcar no sangue, o que indica que deve ser mais engordante. Mas isso não significa que as frutas não façam algumas pessoas engordarem. O que torna as frutas preocupantes do ponto de vista do acúmulo de gordura é que elas são doces ao nosso paladar. E elas são doces justamente porque contém um carboidrato nelas chamado frutose. A frutose é o carboidrato que dá sabor doce aos alimentos. E essa frutose é particularmente engordante. As frutas não precisam ser processadas antes de serem ingeridas, são livres de gordura e de colesterol, têm vitaminas, sobretudo a vitamina C, e também têm antioxidantes. E seguindo essa lógica, as frutas devem ser boas para nós. Talvez, mas se nós somos predispostos a acumular gordura, é muito provável que a maioria das frutas só vai piorar o nosso problema. E uma coisa que nós temos que entender é que realmente frutas são naturais, são saudáveis, nós sempre estivemos consumindo frutas ao longo de toda a evolução humana, mas frutas na natureza vêm em estações. Não tem como nós comermos a mesma fruta o ano todo. Isso era algo impossível durante a evolução humana. Então nós comíamos frutas, mas comíamos em estações específicas. E quando nós encontrávamos, porque nós éramos nômades, então nós ficávamos indo de um local para outro. Quando nós encontrávamos frutas, nós comíamos. Quando não, nós conseguíamos sobreviver muito bem sem nenhuma fruta.
Mas os piores alimentos para nós, quase sem sombra de dúvida, são os açúcares. Em particular, a sacarose, o famoso açúcar de mesa ou açúcar branco. E também os xaropes de milho ricos em frutose. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. A sacarose, essa substância branca granulada que nós colocamos em nosso café, é metade frutose e metade glicose. E o xarope de milho rico em frutose, na forma em que normalmente nós consumimos em sucos, refrigerantes e iogurtes de frutas, tem 55% de frutose, 42% de glicose e 3% de outros carboidratos. É a frutose nesses adoçantes que os torna doces, da mesma forma que torna as frutas doces. E parece ser essa frutose que os torna tão engordantes e, consequentemente, tão nocivos para a nossa saúde. A maioria dos profissionais afirma que esses açúcares e adoçantes não são bons porque contêm calorias vazias, calorias sem nenhum nutriente. E isso pode até ser verdade, mas é o menor dos nossos problemas. E como esses adoçantes contêm uma quantidade muito parecida de glicose e frutose, essa combinação é a fórmula mágica para nos engordar de uma forma muito eficaz. Quando nós comemos um amido, como por exemplo uma batata, esse amido vai virar glicose no nosso sangue, que consequentemente vai aumentar a secreção de insulina, e essa insulina vai pegar toda a caloria em excesso e armazenar na forma de gordura, e nós vamos estar engordando. Por outro lado, quando nós consumimos açúcar ou xarope de milho rico em frutose, a glicose contida neles vai parar no nosso sangue, aumentando assim a insulina e consequentemente fazendo nós acumularmos gordura. Mas a frutose vai ser mandada para o nosso fígado, porque o fígado contém as enzimas necessárias para poder metabolizar essa frutose. Então a frutose não tem um efeito imediato sobre o açúcar no nosso sangue e nem sobre o aumento de insulina. Mas a palavra-chave aqui é imediato. A frutose vai ter vários efeitos a longo prazo, que vai ser nocivo à nossa saúde e também favorecer o acúmulo de gordura. O corpo humano e o nosso fígado em particular nunca evoluíram para lidar com essa quantidade de frutose presente nas dietas modernas. A frutose também está presente nas frutas, como eu afirmei mais cedo, mas a frutose contida nas frutas se apresenta em quantidades relativamente pequenas. E como eu também afirmei mais cedo, nós não tínhamos o hábito, ao longo da evolução humana, ao longo da evolução da nossa espécie, de comer fruta todo dia, o ano todo. Comíamos quando podíamos. Então a quantidade de frutose que o nosso corpo veio se adaptando ao longo desse período foi uma quantidade baixa, vinda apenas de frutas e de mel. E quando você consome muita frutose, o seu fígado responde transformando grande parte dessa frutose em gordura e armazenando nos seus tecidos de gordura. E enquanto isso, a glicose, que veio junto com a frutose, aumenta a insulina no seu sangue, abrindo as portas das células de gordura para poder absorver toda a caloria e gordura que vem pela frente, incluindo a gordura criada pelo fígado a partir da frutose. E quanto mais desses açúcares você consome e há quanto mais tempo eles estão presentes na sua dieta, mais o seu corpo parece se adaptar a eles, transformando-os mais facilmente em mais gordura. E quanto mais frutose nós consumimos, mais o nosso corpo fica resistente à insulina, causando uma condição chamada de resistência à insulina.
Quando o seu corpo está com essa resistência à insulina, ele começa a produzir muito mais insulina do que deveria, em quantidades muito mais elevadas, o que favorece ainda mais o acúmulo de gordura. Portanto, mesmo que a frutose não tenha um efeito imediato sobre o açúcar no nosso sangue e nem sobre a insulina, ela pode ocasionar uma resistência à insulina, que consequentemente aumenta o acúmulo de gordura corporal. E uma vez que você começa a engordar, se quiser interromper o processo e revertê-lo, esses açúcares devem ser os primeiros itens a ser eliminados da sua dieta. Então, em resumo, se você tem predisposição a engordar e quer ficar o mais magro que puder, sem prejudicar sua saúde, você deve restringir os carboidratos, para assim manter os níveis de açúcar e de insulina no seu sangue baixos. E um ponto crucial aqui, que eu quero que você compreenda, é que você não perde gordura cortando calorias. Você perde gordura cortando os alimentos que te fazem engordar, que são os carboidratos. E claro, é sempre bom lembrar que se você diminuir os carboidratos, conseguir emagrecer, conseguir perder peso, e depois que atingir o seu objetivo, readicionar todos os carboidratos que você retirou, incluindo os açúcares, você vai engordar tudo que você emagreceu, ou até engordar mais. Não existe mágica aqui. O segredo é que quando você for readicionar os carboidratos, você tem que colocar carboidratos mais naturais, mais saudáveis, porque esse tipo de carboidrato vai te ajudar a manter o teu peso. Quanto mais carboidratos industrializados, refinados e processados você readicionar à sua alimentação, maior vai ser a chance de você recuperar o peso que você perdeu. E como eu afirmei mais cedo, apenas algumas pessoas engordam quando comem carboidratos. Da mesma forma que apenas algumas pessoas têm câncer de pulmão quando fumam. Mas isso não muda a realidade de que você é uma dessas pessoas. E se você quer emagrecer e se manter magro, você vai ter que evitar esses carboidratos mais engordantes, que aumentam muito o açúcar e a insulina no seu sangue. Mas eu também sei que realmente não é fácil, pois os alimentos que mais nos engordam são também os alimentos que mais nos atraem. Massas, biscoitos, pães, batatas fritas, doces e cerveja, entre outros. E isso não é uma coincidência. Pesquisas já mostram que o tipo de alimento que os animais mais preferem comer, possivelmente em excesso, é o tipo de alimento que fornece energia para as células de forma mais rápida, ou seja, os carboidratos de fácil digestão. Os doces, mais uma vez, são um caso especial, o que provavelmente não será uma surpresa para alguém com uma queda por doces. Em primeiro lugar, os efeitos singulares da frutose no nosso fígado e da glicose em cima da insulina talvez já seja o suficiente para despertar desejos incontroláveis em pessoas que já têm a predisposição para engordar. Mas também há o efeito no cérebro. Quando você come açúcar, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Princeton, isso desencadeia uma resposta na mesma parte do cérebro, conhecida como centro de recompensas, que também é desencadeada por cocaína, álcool, nicotina e outras substâncias químicas viciantes. Todos os alimentos fazem isso em um maior ou menor grau, porque esse sistema de recompensas aparentemente evoluiu para fazer isso, reforçar comportamentos que beneficiam a espécie, como por exemplo se alimentar e fazer sexo. Porém, o açúcar parece roubar esse sinal em um nível não natural, da mesma forma que fazem a cocaína e a nicotina. E que tal esse ciclo vicioso? Os alimentos que nos fazem engordar são justamente os alimentos que nos fazem querer comer mais alimentos que nos fazem engordar. E isso não é muito diferente dos cigarros que nos causam câncer de pulmão e nos fazem querer fumar mais cigarros que nos causam câncer de pulmão. Quanto mais engordante for o alimento e quanto maior for a sua predisposição a engordar quando os ingere, maior vai ser o seu desejo. E esse ciclo pode ser quebrado, embora seja necessário combater esses desejos. Da mesma forma que alcoólatras podem parar de beber e fumantes podem parar de fumar, mas não sem esforço e vigilância constante. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Bruno Queiroz.
Ele conseguiu perder 10,3 quilos em 60 dias. E ele fala que além da perda de peso, conseguiu ganhar mais disposição no seu dia a dia e também mais massa magra, mais massa muscular. Parabéns, Bruno! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre o verdadeiro motivo de você estar engordando e o que você pode fazer para impedir e até mesmo reverter esse processo. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!